Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Vander Wilson. Eu vou te explicar nesse vídeo o que é uma memória RAM, quais são as situações em que aumentar a quantidade de memória RAM vai significar também um aumento de performance no computador, e eu vou também te explicar como, na maioria dos casos, aumentar de fato a performance do computador, como melhorar a velocidade de trabalho do computador. E eu vou fazer tudo isso tentando evitar termos muito técnicos, porque eu quero que esse vídeo seja também útil para aquelas pessoas que não são da área de informática. Então vamos começar com a primeira etapa. O computador, ele tem dois tipos de memória. Uma delas é a memória RAM, conhecida também como memória principal, e ainda memória de trabalho. E tem uma outra memória, que é conhecida como memória de armazenamento ou memória secundária. Essa segunda memória é utilizada para armazenar os nossos dados pessoais, fotos, vídeos, arquivos de texto, slides e etc. O dispositivo principal dentro do computador utilizado para isso é o HD. Existe também o SSD, que ele faz a mesma coisa que o HD, só que é um dispositivo mais novo. Para facilitar aqui esse vídeo, eu vou sempre me referir como HD quando eu estiver falando dessa memória secundária. Nessa memória secundária ficam também os softwares instalados no computador. Então olha só, toda vez que a gente instala um software no computador, ele fica armazenado na memória secundária, ou seja, no HD. E toda vez que a gente abre um software, ou seja, quando a gente quer trabalhar com um software, então é feita uma cópia deste software do HD para a memória RAM. E quando a gente está trabalhando no computador, a gente está utilizando sempre a memória RAM. Essa memória RAM ela vai ficar trocando informações com outro componente chamado processador. Então, o processador é quem faz o serviço todo pesado do computador e ele vai se comunicar o tempo todo com a memória RAM. Veja bem, quando a gente instala um software e ele não está sendo utilizado, ele fica simplesmente armazenado lá no HD. Mas quando a gente abre o software, é nesse momento que é feita uma cópia dele para a memória RAM. Entendido isso? Então vamos agora partir para a segunda etapa. Veja que cada software ocupa um espaço diferente na memória RAM. Existem softwares que ocupam pouco espaço e existem softwares que ocupam muito espaço. Quais os softwares que ocupam mais espaço na memória RAM? Geralmente são aqueles softwares de edição de vídeo, edição de áudio, os softwares utilizados por engenheiros e arquitetos para desenvolver plantas, né? Esses projetos aí voltados para a área de engenharia. Alguns jogos também, esses jogos que têm muita qualidade visual, geralmente eles ocupam bastante espaço na memória RAM. E quais os softwares que ocupam pouco espaço na memória RAM? Geralmente são os softwares de escritório, os softwares de edição de texto, edição de slides, edição de planilha, os navegadores de internet, os softwares para escutar música, para assistir vídeo. Então, esses softwares aí que geralmente a gente usa no cotidiano para estudar ou para fazer trabalhos de escritório, eles geralmente ocupam pouco espaço na memória RAM. Então veja, o problema acontece quando toda a memória RAM é ocupada e ainda assim o processador precisa de mais informações e precisa de mais espaço na memória RAM. Ou ainda quando a gente abre vários softwares que ocupam muito espaço na memória RAM. Então o problema acontece de fato é quando acaba o espaço da memória RAM. Então o que acontece? O sistema operacional ele vai pegar um pedacinho do HD para utilizá-lo como se fosse uma memória RAM. Tá? E aí começam a haver as trocas mais intensas de dados entre o HD e a memória RAM. Por que isso é um problema? Porque o HD ele trabalha numa velocidade muito menor do que a memória RAM. Então, nessas situações, é necessário aumentar a quantidade de memória RAM e nessas situações, sim, a pessoa vai ter a sensação de uma melhor performance no computador. Aí talvez tu esteja se perguntando, poxa, mas eu só uso esses softwares que utilizam pouco espaço na memória RAM. Por que o meu computador é lento? E aí eu vou para a terceira etapa do vídeo, te explicar o que, na maioria das vezes, deve ser feito para aumentar de fato a velocidade, a performance do teu computador. Veja que para responder de verdade essa pergunta, eu precisaria analisar o teu computador. Tá? Cada situação tem as suas características. Tá?
Mas, para não te deixar sem resposta aqui, para dar uma resposta mais abrangente, tá? Estatisticamente falando, posso dizer assim, é que muita gente ainda utiliza em casa o HD como dispositivo de armazenamento. E como eu falei no início do vídeo, existe um outro componente chamado SSD. Ele é mais moderno e é pelo menos 3 vezes mais rápido do que o HD. Então, de fato, substituir o HD por um SSD, tu vais ter uma percepção imediata de melhor performance no teu computador. Por quê? Veja que eu expliquei que quando a gente abre um software, é feita uma cópia dele do HD para a memória RAM. Então, se tu utilizas um SSD, essa cópia vai ser mais rápido. Então, toda vez que tu abrires um software, tu vais ver que ele vai abrir mais rápido. Quando a gente utiliza um HD, às vezes a gente clica lá no software para ele abrir e espera um pouquinho até ele carregar no computador. Uma outra situação também, que tu vai ter uma percepção imediata, é quando a gente liga o computador. Veja que o sistema operacional, como o Windows, por exemplo, ele é instalado no HD. Tudo aquilo que é instalado, ele fica guardadinho lá no HD. Quando a gente liga o computador, então a gente vai utilizar o Windows, né, ou outro sistema operacional. Então, nesse momento, é feita uma cópia do HD para a memória RAM deste sistema operacional. Então, o primeiro software ao ocupar a memória RAM é o sistema operacional. Desse modo, quando a gente substitui o HD por um SSD, o ato de ligar o computador, aquele momento de apertares o botão e até o sistema operacional ficar de fato utilizável, então tu vais ter ali uma redução de tempo. Tu vais perceber de imediato que o Windows ele vai carregar muito mais rápido se tu estiveres utilizando um SSD. Bem, espero que tu tenhas entendido. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, fala, te expressa aí nos comentários. Eu agradeço para as pessoas que ficaram até aqui nesse vídeo e convido a dar uma passeada aqui pelo canal. Pode ser que tenha outros vídeos que te interessem também. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.